Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente início de semana para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Jornal Gente, amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã, também com transmissão simultânea na tela da Band News TV. E a partir de agora, os destaques da região metropolitana de Campinas estão chegando, com equipes também espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você ficar por dentro de tudo que é importante neste dia 6 de outubro de 2025. O tempo tá voando, o calendário tá passando rapidinho, já estamos na segunda semana do 10º mês deste ano e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a acompanhar a nossa programação e participar do nosso Giro da Notícia. Manhã Bandeirantes que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que está pelo portal bandmulti.com.br navegando pelas notícias das últimas horas e com a aba ao vivo aberta. Clicou, ouviu a gente de onde você estiver. Um grande abraço a você que também nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a você que gosta do rádio moderno, temos também essa opção do nosso canal do YouTube, a transmissão com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica, com o Edson Freitas ao lado dele, Edson CT, e também a coordenação do Gil Kleber. Já conosco também nos nossos estúdios, nesta manhã de segunda-feira, a jornalista Nath Luquezzi. Muito bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Boa semana para nós, né? Para todos nós. E a gente começa essa edição de uma forma diferente, trazendo um assunto importante para você, mulher que tem entre 40 e 49 anos, para você que tem uma esposa, mãe, filha, alguém que possa também estar nessa faixa de idade. Estamos no mês de outubro, um mês dedicado nas cores do calendário de saúde, à cor rosa. O Outubro Rosa, um momento para discutirmos sobre o câncer de mama, os tratamentos para quem tem um diagnóstico precoce, as chances de cura e uma novidade a partir de agora pelo Ministério da Saúde, a garantia da mamografia pelo SUS a mulheres que tenham entre 40 e 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer de mama. Essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença e detecção precoce, o que aumenta a chance de cura. Medida que faz parte de uma ação conjunta anunciada ainda no final de setembro, mas que já passa a valer em todo o Brasil. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa novidade, nosso convidado na abertura desta edição do Manhã Bandeirantes é o Mozar Salles, secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde do Governo Federal. Secretário, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço, muito bom dia a todos aí a nossos queridos da região de Campinas e toda a região que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes. Um grande abraço agora no Outubro Rosa. Uma série de medidas foram anunciadas no CONCINCA, que é o Conselho Nacional de Política do Câncer, há cerca de 10 dias atrás, e que vão ter um impacto importante nessa questão do câncer de mama no Brasil. Secretário, para essa decisão ter sido tomada, essa antecipação da faixa para o exame de mamografia, imagino que o número de mulheres diagnosticadas nessa faixa etária seja grande. Há uma expectativa de que agora o tratamento seja também antecipado e isso aumente a chance de cura?
Olha, veja, hoje, atualmente, cerca de um terço das mamografias que são realizadas no Brasil já são na faixa entre 40 e 49 anos. Cerca de 1 milhão de mamografias foram realizadas no Brasil em 2024, nesse período. Portanto, é algo necessário. Hoje, infelizmente, 28% das mortes das nossas mulheres com câncer, por câncer de mama são na faixa entre 40 e 49 anos, ou seja, na verdade, abaixo de 50 anos. Portanto, a gente precisa ampliar a cobertura da mamografia nessa idade. É claro que o foco principal ainda é entre 50 e 74 anos, que é o grande contingente de mulheres que têm o câncer de mama, estão nessa faixa de idade. Por isso, a chamada mamografia de rastreio, que é uma vez a cada 2 anos, é indicada e todas as mulheres devem fazer pelo menos uma vez a cada 2 anos nessa faixa entre 50 e 74. Ou a qualquer tempo, se tiver sinal ou sintoma. Por exemplo, pele enrolada, tipo casca de laranja, avermelhada, um pouco aquecido, a presença de alguma nodulação que esteja crescendo, a descarga papilar, que é o quê? Aquela secreção que sai do bico do peito ali, que pode ser algo diferente. Se tiver alguma situação dessa, é indicado que seja realizado o exame a qualquer tempo. Agora, hoje, as mulheres, a partir dessa nova recomendação, não tem mais nenhuma trava, nem nenhuma recomendação. Ao contrário, para que elas, entre 40 e 49 anos, possam fazer a mamografia, se porventura mostrarem interesse, é importante que mostrem, e conversando com o seu médico e solicitado pelo médico ou pela médica, não há nenhum problema. Ou seja, foi retirada toda e qualquer trava ou qualquer recomendação que porventura fosse entendido que existia, de que entre 40 e 49 anos não era recomendável, e só entre 50 e 74. Hoje, há uma indicação de que as mulheres podem realizar entre 40 e 49 anos esses exames, portanto, isso vai aumentar o número de mulheres ainda mais do que esse um terço que fez esses exames durante o ano de 2024. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com Moza Salles, secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Bom dia, secretário. E como que o Ministério pretende ajudar os municípios para garantir que esses exames realmente cheguem, que essas mulheres realmente possam estar fazendo essa mamografia nessa nova faixa etária? Olha, veja, nós quando fizemos uma análise do número de mamógrafos que existem no Brasil, nós temos condição de realizar plenamente esse número de exames. Cada mamógrafo ele tem condição de realizar, em média, cerca de 5.250 exames por ano, é a sua capacidade instalada. E os mamógrafos brasileiros estão realizando cerca de 1.203 mamografias por ano, porque só 38% do número de mulheres previsto vai realizar esse exame. E o que nós estamos buscando é otimizar esse parque tecnológico. E, claro, existe também desigualdade. Tem regiões do Brasil que a oferta é desigual. E o que nós estamos combinando com os gestores locais é de fazermos o aporte necessário de mamografias em regiões onde esse acesso ainda seja difícil. No Brasil, em linhas gerais, mas é uma média, o número de mamógrafos é plenamente suficiente. Se nós realizássemos 2.200, 2.300 mamografias por ano, nós atenderíamos 100% da população indicada. Portanto, bem menos do que as 5.250 mamografias que cada aparelho pode realizar. Então, o que nós precisamos é otimizar essa oferta com os mamógrafos, fazendo funcionar o tempo todo, em todo horário de expediente, ampliando em algumas áreas que for necessário, e nós estamos à disposição de conversarmos com os gestores locais no sentido de garantirmos o financiamento adequado para a realização desses exames naquela situação em que, após um estudo, se verificar que há dificuldade para a manutenção das ações de custeio do funcionamento dessa máquina. Em linhas gerais, o que a gente precisa no momento é fazer um esforço para que as máquinas funcionem na plenitude da sua capacidade e também um esforço, e aí o Outubro Rosa é fundamental, e eu queria aqui agradecer à Rádio Bandeirantes pelo papel importante que a imprensa tem de divulgar ações desse tipo, no sentido de fazer com que as mulheres também vão até as unidades de saúde, solicitem junto com o médico e a médica esse exame e façam isso muito cedo, porque 37% do diagnóstico do câncer de mama no Brasil é estádio 3 e 4, que é chamada doença avançada, portanto, um risco maior de mortalidade e de menor tempo de cura, tendo que fazer mastectomia radical, às vezes esvaziamento
da cadeia linfática axilar, isso tudo com bastante diminuição até da qualidade de vida, tendo que fazer fazer uma cirurgia reconstrutora de mama, né? Uma plástica reconstrutora. Portanto, quanto mais cedo diagnosticar, melhor a qualidade de vida, melhor a cura, maior a rapidez no tratamento, menor a condição, inclusive, de sofrimento dessa mulher e a possibilidade dela voltar saudável e feliz aí para o convívio e para as suas atividades habituais. E nós estamos investindo muito agora no Outubro Rosa, que o Outubro Rosa é algo que mexe com a sociedade, né? Você vê os times de futebol no Campeonato Brasileiro entrando aí com o símbolo do Outubro Rosa, ou seja, mobiliza todo mundo. Secretário, para a gente finalizar, a mulher que estiver nos acompanhando dentro dessa faixa etária de 40 a 49 anos, ou mesmo a mulher mais velha que queira aproveitar esse momento com toda essa campanha para fazer um exame, qual é o caminho até a mamografia? É primeiro procurar o posto de saúde mais próximo, o centro de saúde do bairro? É ir direto ao principal hospital da cidade onde ela mora? Qual é o caminho para conseguir fazer esse diagnóstico ou isso depende de município para município? Depende muito da região, mas em linhas gerais, ela tem que ir na unidade básica de saúde, perto da casa dela, o postinho de saúde, a equipe de saúde da família, que ela é vinculada. Ela vai até lá e o médico de família, a médica de família, a própria enfermeira, ela pode solicitar esse exame dentro daquela idade de rastreio, ou se abaixo de 50, entre 40 e 50, 40 e 49, ela também, a mulher desejando fazer o exame, pode também solicitar a mamografia de diagnóstico, não é a de rastreio. Uma vez isso sendo solicitado, vai para uma coisa chamada regulação. O que é regulação? É um sistema de informação que pega aquela demanda que tem o postinho de saúde, a unidade básica de saúde, e marca e agenda numa unidade, num ambulatório, numa policlínica, num hospital, numa clínica conveniada que tem um mamógrafo. Então, a regulação é o que liga a demanda do postinho ali, que é perto da casa das pessoas, e faz o agendamento. Fundamental, duas coisas. Manter o seu telefone de contato atualizado. Às vezes, um problema há uma marcação de consulta, uma marcação de exame e as pessoas não conseguem fazer o exame. Por quê? O seu telefone está desatualizado, o cadastro não está ok, mudou o número do WhatsApp, não está mais lá no posto o número novo, aí as pessoas agendam, ficam tentando contactar, não conseguem. Então é importante manter. Hoje tem alguns lugares, infelizmente, que tem 30% de absenteísmo. Marca a consulta e 30% falta a consulta ou exame. Por quê? Porque marca e não consegue avisar, porque o meio de comunicação está desatualizado. Então, manter o e-mail, manter o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, o celular, que é o maior mecanismo de comunicação da população brasileira. 94% do povo brasileiro se comunica pelo WhatsApp. O WhatsApp serve para tudo, é para ver o programa, é para entrar na rádio, é para poder comunicar com a família, é para pagar a conta, é para pedir compra no supermercado, é para tudo no mundo. Pois bem, isso tem que estar atualizado também na unidade de saúde. Mudou o número de telefone, vai lá no postinho, eu queria mudar meu cadastro aí. O recepcionista do posto faz na hora. Porque com esse número atualizado é que vai achar você para dizer, olha, a tua mamografia foi marcada por policlínica tal, por ambulatório tal, no dia tal, tal hora. E a pessoa se agenda. E o ideal, inclusive, é fazer a mensageria, que a gestão diz, perguntar 2 dias antes, como os consultórios privados fazem. Olha, você vai poder fazer o exame, ou está doente, ou está com algum problema, ou está com algum compromisso, porque se a pessoa não puder, já marca o outro e não pega aquela vaga. No serviço público, quem faz uma gestão adequada e qualificada, as prefeituras e os governos estaduais, vai para 12% só o absenteísmo. E eles praticam o que chamam de overbooking, igual às empresas aéreas, e, consequentemente, não pede consulta nenhuma nem exame. Quem não faz a gestão adequada disso tem 30%, 35% de perda. E aí veja o paradoxo. As pessoas ficam alguns meses na fila, às vezes, marca o exame, está desatualizado, não é avisado, não vai fazer, pede-se a vaga. Então, a gente precisa acabar com essa contradição também. É dessa forma que tem que haver. Pede na unidade perto, marca o agendamento, mantém o meio de comunicação atualizado, confirmar se vai fazer a consulta e comparecer. Aí sim vai dar tudo certo.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Mozart Salles, secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, falando sobre a ampliação do acesso à mamografia no SUS a mulheres de 40 a 49 anos, uma das ações deste mês Outubro Rosa. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho para o senhor, bom início de semana a toda a sua equipe e sucesso nessa campanha tão importante para a saúde das mulheres. Muito obrigado aí pela oportunidade. A imprensa brasileira cumpre um papel fundamental. Obrigado a ser a Rádio Bandeirantes por divulgar essa mensagem aqui do Outubro Rosa para que as nossas mulheres vão fazer a mamografia, façam lá o cadastramento. Não é um exame de emergência, de urgência, é um exame que pode ser marcado com um certo tempo, só é de urgência se tiver uma daquelas coisas ali de mudança, que tumoração crescente, descarga papilar, alteração da pele, se não pode ser marcado para 1, 2 meses sem nenhum problema. O importante é estar atualizado e não faltar no dia que tiver marcado. É isso, recado importante, portanto, do secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde. E não à toa, o Instituto Nacional do Câncer lançou na última sexta-feira o trabalho sobre a conscientização dentro desse programa do Outubro Rosa, desse mês, de observação sobre o tema. A publicação se chama O Controle de Câncer de Mama no Brasil, com dados e números de 2025, informações sobre a incidência, a mortalidade e os fatores de risco. Segundo o INCA, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. São estimados mais de 73.500 novos casos só neste ano. Em 2023 foram contabilizadas mais de 20 mil mortes, foram contabilizadas mais de 20 mil vidas perdidas por essa doença. Entre 2020 e 2023, houve redução da mortalidade entre mulheres na faixa entre 40 e 49 anos. O Sudeste é apontado nesse relatório como a região com maior incidência da doença. Santa Catarina, no Sul, registra a maior taxa entre os estados. Em relação à mortalidade, as regiões Sul, Sudeste e Nordeste lideram e as maiores taxas estão em Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Aqui em Campinas, Nath Luquezzi, a decisão do Ministério da Saúde de ampliar o exame da mamografia gratuitamente para quem tem já a partir de 40 anos não é exatamente uma novidade. Explica pra gente por quê. Isso já acontece desde dezembro de 2016. Naquele ano, a faixa etária foi estabelecida em portaria da Secretaria de Saúde com o objetivo de qualificar a assistência e saúde e fortalecer as ações para garantir a prevenção ao câncer de mama. O texto, então, estabelece que estão autorizados os pedidos de mamografia e rastreamento para as mulheres desta faixa etária a critério da equipe médica ou de enfermagem. O acesso também é garantido para qualquer idade se houver uma lesão palpável. A medida reafirma o papel de Campinas como referência em saúde pública no país. Isso porque o acesso à mamografia para mulheres de 40 a 49 anos sem sinais ou sintomas de câncer pelo SUS ainda é um desafio para muitos municípios. Além disso, a saúde de Campinas também vai ampliar o acesso para mulheres de 70 a 74 anos a partir da campanha de Outubro Rosa, para conscientizar mesmo sobre a prevenção ao câncer de mama. Neste ano, a programação em Campinas reúne oferta de 2.000 exames gratuitos e mais informações estão no próprio site da Prefeitura. A indicação anterior era para a população feminina de até 69 anos e a ampliação da faixa etária segue a orientação do Ministério com o objetivo de reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de mama, uma das principais causas de óbito por neoplastias neste público-alvo. Existe uma campanha sendo realizada também no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, oferecendo 100 mamografias gratuitas até o dia 15 de outubro. É parte também da campanha Outubro Rosa, mas é necessário um agendamento prévio. Os exames são diagnosticados por uma clínica chamada Diagmed, instalada dentro do Parque Dom Pedro. Para fazer o agendamento, eu já vou passar um número para você, então já se prepare para anotar esse número de telefone. Você, mulher, ou você que queira também marcar para esposa, filha, mãe, neta não, né? Neta com mais de 40 é difícil, mas enfim, alguém que precise desse atendimento especializado, independente de apresentar algum sintoma ou não. Prevenção é a melhor forma de se proteger dos casos mais graves da doença, que infelizmente tira tantas vidas todos os anos. É o principal exame para o rastreamento da doença, capaz de identificar lesões ainda não palpáveis
e aumentar a chance de cura. Então, até o próximo dia 15 de outubro, não essa quarta-feira, a quarta-feira da semana que vem, você pode fazer esse exame que está à disposição no Shopping Dom Pedro, ali na entrada das Flores, mas é preciso fazer o agendamento pelo seguinte telefone, 10h20 agora, o shopping já está aberto, já é para ter a liberação do atendimento. 3708 9900 3708 9900. Esse é o telefone para o agendamento dessa ação no Shopping Dom Pedro. No mais, o secretário do Ministério da Saúde deixou claro que o caminho para utilizar o SUS, que é direito de todos os brasileiros, é através, primeiro, do posto de saúde, do centro de saúde do seu bairro e ali um encaminhamento para o exame em um hospital. 10h21, Manhã Bandeirantes está só começando. Nós estamos no ar e até às 11h30 da manhã. Você também é meu convidado e minha convidada a participar desta edição, porque já está liberado o nosso WhatsApp pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Você também participa do Manhã Bandeirantes pelo nosso canal do YouTube, sendo inscrito nesta comunidade que já está chegando aos 58 mil integrantes das plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos falar sobre trânsito, estradas e como estão as condições também para o motorista que neste momento nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Um acidente foi registrado agora há pouco na rodovia dos Bandeirantes, já na chegada a São Paulo. A concessionária que administra o trecho, CCR Autoban, está fazendo agora o atendimento por lá, mas informa que isso não provoca congestionamento. Apenas uma observação a mais para que o motorista não fique travado num ponto que já está lento pelo excesso de veículos na capital paulista. Então, do quilômetro 25 ao 21 é uma colisão considerada leve, mas em São Paulo é uma pomba ser atropelada para a marginal travar 50 quilômetros e provocar congestionamento recorde. Então, atenção a você que vai à capital paulista, você que está chegando. Se você sair agora de Campinas, provavelmente quando você estiver lá na boca do gol, próximo à marginal do Rio Tietê, esse acidente não vai ter mais reflexos. Mas se você estiver chegando agora, possivelmente ainda vai ter algum tipo de atendimento. Melhor opção é a rodovia Anhanguera, que tem também um trecho de lentidão do quilômetro 62 até o km 60. E segue depois também com o Paraianda, do quilômetro 13 até o quilômetro 11. Rodovia Anhanguera e Bandeirantes. Vamos falar de outras rodovias também, porque neste momento no corredor da rodovia Dom Pedro I, nós temos atualização para você que chega a Campinas pelo anel viário Magalhães Teixeira, ponto sempre sensível ainda mais às segundas-feiras, no trecho entre a entrada de Valinhos até a chegada à rodovia Dom Pedro I. Não é diferente nesta segunda-feira, o motorista reduz a velocidade, mas agora, 10h23, já com uma fluidez um tanto quanto mais natural. Na rodovia Dom Pedro I em si, pista norte, sentido rodovia Anhanguera, o trânsito mais acentuado na chegada ao trevo da Leroy Merlin, entre o quilômetro 125 e o km 129, também entroncamento com o anel viário, então trânsito considerado comum para o horário. Não é agradável, mas é o trânsito de quem enfrenta rodovias que basicamente viram avenidas em horários de pico. Já pela cidade de Campinas, eu conto com a sua participação também. Flagrou alguma cena pela cidade? Identificou algum bloqueio que não está devidamente sinalizado? Então conte pra gente pelo nosso WhatsApp que você ajuda a fazer o giro da notícia do nosso Manhã Bandeirantes. Já as condições de tempo e temperatura, neste momento, 10h24, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp já estão quase batendo 31 graus. A mínima hoje registrada foi de 19,5 graus
E olha, se agora, 10h25, Nath e Luquezzi, estamos com 31 graus, o que nos aguarda para esta segunda-feira? Prepare-se, porque hoje pode ser um dos dias mais quentes do ano até agora, viu? A combinação do sol forte, ventos quentes e a pressão causada pela aproximação de uma nova frente fria é o que vai elevar ainda mais a temperatura. Hoje, preparem-se, porque as temperaturas podem chegar entre 37 quase 40 graus até o final do dia. Respire e vai. Mas afinal, e a frente fria, né? Ela vem mesmo? Ela vem aí? Sim, amanhã a probabilidade é que a nova frente fria avance para o estado de São Paulo, causando pancadas de chuvas e uma queda pouca na temperatura em todas as regiões aqui no estado. A chuva não será tão abrangente, mas mesmo assim ela ainda deve cair no dia de amanhã. Não será uma chuva persistente, nem em volume suficiente para reverter o quadro que ainda é observado em muitas áreas aqui no interior paulista, um quadro de seca, né, que a gente está vivendo aqui nos últimos dias. Na quarta-feira ainda deve chover de forma bastante isolada, mas o predomínio é de céu nublado e chuva frequente de quarta até sexta-feira. Vamos aguardar até lá, mas para hoje prepare-se que o calor vem aí sim. Podemos chegar a 40 graus nessa segunda-feira. 10h26, o Manhã Bandeirantes vai para um primeiro e rápido intervalo. Na volta nós vamos atualizar os números em relação à intoxicação por metanol, as investigações policiais, os casos aqui da nossa região e as blitz em fábricas clandestinas de bebida alcoólica. Caiu mais uma em Campinas, fechada nos últimos dias e com uma investigação em andamento para saber a qualidade daquele produto engarrafado. E as suas mensagens nós vamos já trazer na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Então continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vem aí, a primeira corrida Track and Field no Cambuí, um evento exclusivo que une a sofisticação do bairro mais charmoso de Campinas ao estilo de vida ativo e seleto da Track and Field. Uma experiência única, com largada, chegada e ativações no Teatro de Arena do Centro de Convivência. Será no dia 9 de novembro, com percursos de 7 km e 14 km. No pós-prova, os atletas serão recebidos com banheiras para imersão no gelo, massagens, bota de compressão, DJ, gravação de tempo de prova na medalha e muito mais. Inscrições, acesse o aplicativo da TF Esportes. Primeira corrida Track and Field no Cambuí. Não fique de fora. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10h29, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, 6 de outubro de 2025. Daqui a pouquinho as mensagens que você já vai mandando pelo 1997102
1493. O assunto continua em alta, não poderia ser diferente, afinal de contas, estamos falando de algo que está fora do nosso controle. Estamos falando de casos confirmados de pessoas intoxicadas por metanol apenas por terem consumido algum tipo de bebida alcoólica. E nós vamos atualizar você a respeito dos números, a respeito dos casos, das investigações. E queremos ouvir também sua história, seu relato. Sei que tem muita gente que já cortou, pelo menos temporariamente, do cardápio na saída para o final de semana a bebida alcoólica. Tem muito estabelecimento que já não está vendendo produtos destilados. E o Ministério da Saúde confirmou 225 registros de casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica. Entre os investigados e confirmados, de acordo com os dados enviados até ontem pelos estados. Olha, lembra o começo da Covid-19? Sim. Aquela insegurança, aquela dúvida entre os próprios profissionais de saúde. É claro que são situações completamente diferentes entre um vírus e um crime que está sendo cometido agora. Mas aquela insegurança é muito parecida. E será que o lugar onde eu vou, onde meu filho frequenta, onde meu marido passa ali antes de voltar para casa, será que realmente o produto é de qualidade? Será que dá para confiar numa placa dizendo nossos fornecedores estão há tantos anos no mercado? As informações para o Ministério da Saúde são enviadas pelo Estado, que é igual aconteceu também no início da Covid. E são consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde Nacional. Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. De todos os casos registrados pelo Ministério, 192 são aqui do estado de São Paulo, 14 confirmados, 178 em investigação. O estado do Ceará notificou o primeiro caso suspeito. Então, nós já temos suspeitas em 13 estados brasileiros. Além de São Paulo e Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba. Por outro lado, os estados da Bahia e do Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados. Número de mortes confirmadas. Até aqui, 2 casos no estado de São Paulo confirmados e 13 em investigação. 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Ceará. Os dados são divulgados todos os dias a partir das 5 horas da tarde. O gabinete de crise montado pelo governo do estado contra a falsificação intensificou as ações neste final de semana, em festas universitárias, bares e adegas. A quantidade de garrafas apreendidas para averiguação desde o dia 29 até agora já ultrapassa 7 mil. Outras 50 mil foram recolhidas ao longo do ano em todo o estado no balanço feito pelo governo do estado de São Paulo. Desde o início de 2025, 41 pessoas foram presas, 19 delas na semana passada. A gente já acompanha, de fato, não só nesse ano de 2025, mas nos últimos anos, fiscalizações e fechamentos de fábricas clandestinas. Mas agora, além delas estarem intensificadas, essas fiscalizações, os casos ganham uma repercussão ainda maior. Nath Luquezzi, em Vinhedo, teve fechamento de adega nas últimas horas. Sim, a Polícia Civil apreendeu 102 garrafas de bebidas suspeitas de adulteração em uma adega localizada na região central de Vinhedo, na última sexta-feira, dia 3 de outubro. O local foi identificado após uma denúncia de uma paciente que deu entrada na Santa Casa com suspeita de intoxicação. A Polícia Civil foi acionada pela Secretaria de Saúde logo depois da paciente ter dado entrada na Santa Casa com sintomas como possível ingestão de bebida alcoólica adulterada. Os agentes consultaram a paciente e a ficha médica para compreender um pouco mais a situação.
Com as informações, eles foram até o endereço em que a paciente relatou ter ingerido a bebida pela última vez antes de passar mal. E com o apoio da Guarda Civil Municipal, a Vigilância Sanitária e o PROCON, os agentes apreenderam então 102 garrafas para que haja averiguação de possível adulteração. O proprietário recebeu as equipes e demonstrou o modo de preparo de algumas das bebidas para fins investigativos. O local foi fechado pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON, estabelecido um prazo de 10 dias para que haja a regularização dos meios operacionais do local. Em Campinas, uma fábrica clandestina de cerveja foi descoberta. Na verdade, ali não se produzia cerveja. O que se fazia era uma substituição de produto. Aquela garrafa de valor mais baixo, aquela cerveja, sabe? Aquela Jesus me chama. Troca o rótulo, troca a tampa, coloca um rótulo de uma marca com maior valor no mercado e dali ela era despachada para comércios. Estamos falando de mais de 14 mil garrafas apreendidas pela Guarda Municipal. A Laís Peçanha acompanhou de perto essa fiscalização e conversou com a comandante Lourdes, que está à frente da Guarda Municipal, e a gente entende um pouco mais dessa operação. Conta tudo pra gente, Laís. Olá, Heitor. É isso. A polícia chegou aqui nesta fábrica que fica no Campo Belo através de uma denúncia anônima. Quando as equipes chegaram, a porta da fábrica estava fechada e havia lá dentro 5 homens trabalhando em condições totalmente insalubres. O estabelecimento estava sujo, estava com mau cheiro, com entulho e lixo jogado no chão e, segundo as informações da guarda, eles não adulteravam bebida. O esquema funcionava da seguinte forma: eles compravam cervejas baratas e colocavam essas cervejas baratas em garrafas de cervejas caras, ou seja, de cervejas aí de renome. Então, não tem qualquer relação com a adulteração por metanol, mas sim uma relação contra o crime de consumo, porque o consumidor está pagando por uma tal cerveja e, na verdade, está consumindo uma cerveja muito inferior. 5 homens foram presos dentro dessa fábrica, sendo que 4 deles já tinham passagem pela polícia por furto, receptação e também tráfico de drogas. Segundo as equipes, eles recebiam R$3 por caixa e por semana eles carregavam aí 2 caminhões com 420 caixas em cada caminhão. Ao todo, então, mais de 14 mil garrafas eram produzidas aí todas as semanas. Agora, Heitor, essa investigação continua para achar o dono do estabelecimento e mais pessoas envolvidas. A polícia ainda contou à nossa equipe que as bebidas saíam daqui e eram distribuídas para toda a região de Campinas. Nós conversamos então com a comandante da Guarda Municipal, a comandante Maria de Lourdes Soares. Vamos ouvir. Nós recebemos denúncia anônima de que nesse local haveria esse trabalho de rotulação de bebidas, de troca de líquido, e a nossa inteligência trabalhou em relação a esse local e hoje nós conseguimos de fato surpreender esses homens que aí estão trabalhando de fato nessa situação criminosa. Quantas pessoas foram presas e elas já tinham passagem pela polícia? Temos 5 pessoas aqui, Inicialmente a informação que nós temos é que sim, que eles já têm passagem e são 5 pessoas que estavam trabalhando nesse local, inclusive completamente insalubre, como vocês puderam verificar, um local que não tem a menor condição de trabalho nem de higiene para esse tipo de trabalho. Você confirma que a passagem deles é por furto, receptação e tráfico de drogas? Inicialmente sim, são essas informações que nós temos, aí nós vamos confirmar essa passagem na hora que a ocorrência estiver no distrito policial. Qual foi a quantidade apreendida? Hoje, acima de 14 mil garrafas, 14.666 garrafas que estão aqui nesse local. A informação que eles nos trouxeram é que semanalmente saem daqui 840 caixas com esse mesmo tipo de crime e que eles receberiam para este trabalho cerca de R$3 por caixa. Comandante, como esses homens trabalhavam?
nessa condição aqui, né? Nós pudemos verificar um local com pouca iluminação, o chão totalmente sem condição, um local extremamente abafado, como vocês podem ver, sem nenhuma condição, nem para este trabalho criminoso e nem também para esse tipo de atividade, não fosse ela também um crime. Comandante, é impossível não associar essas ações que estão acontecendo recentemente com a adulteração daquelas bebidas. Eu queria saber se existe uma orientação dentro da Guarda Municipal, junto com a Polícia Civil, de se intensificar isso nesse momento e se aqui tem alguma relação com adulteração de bebida, com relação ao metanol e tudo mais. Neste caso, o que a gente verifica aqui é que eles adquirem uma bebida, uma cerveja, no caso, de menor valor, né, que custa mais barato no mercado, e coloca o rótulo de uma cerveja que é uma cerveja de maior valor, como vocês puderam observar aqui. Então, o que eles fazem é isso, a troca dos rótulos por uma bebida aí que é de menor valor. Então, tem também aí um crime contra a economia, né? A pessoa que vai fazer a aquisição dessa bebida lá na ponta da linha, ela vai comprar uma bebida achando que está comprando outra, fora outras questões de saúde que podem aí decorrer disso, de uma outra bebida. Também vamos avaliar esse local aqui, né? O quanto ele pode contaminar. A forma como eles trabalham também de eventualmente aí contaminar esse líquido que eles manuseiam, porque tira a tampa, né, da garrafa. Então, se é a menor condição, inclusive, de fazer esse procedimento. Claro que nós estamos atentos, sim, a partir da situação que nós tomamos conhecimento das bebidas contaminadas por etanol, que inicialmente não é esse caso aqui, lá serão bebidas destiladas, e nós estamos atentos, sim. Inclusive nós fizemos, não tem muito tempo, uma operação pelo nosso Centro de Inteligência Metropolitana, né, em busca de bebidas falsificadas, porque isso também causa, além do prejuízo econômico para o cidadão, também você aí tomar uma bebida falsificada também incorre aí em problemas de saúde, seguramente. Essa Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal, falando sobre essa operação que resultou até aqui no fechamento desta fábrica, no encaminhamento dos funcionários para a delegacia e numa investigação tanto sobre os responsáveis pelo local, quanto por quem compra esse produto. Porque agora vem a dúvida. Os bares que compravam essa cerveja, os estabelecimentos que colocavam essa garrafa à venda para os clientes, sabiam que estavam comprando gato por lebre ou também eram enganados? Geralmente, a distribuidora tem um contato direto com a fábrica. A maior vítima ali das marcas, vítima maior é o consumidor, ponto. Mas a marca mais utilizada era a Ambev. Então se comprava uma cerveja de uma outra empresa e vendia como se fosse produto da Ambev, das mais variadas marcas que eles produzem, inclusive aqui na região em Jaguariúna. Há certamente um interesse da empresa de também saber quem comprava, porque não estamos falando de uma ou outra garrafa, estamos falando de um flagrante com uma apreensão de quase 15 mil garrafas. Então olha o quanto isso já movimentou anteriormente e o quanto já está rodando cerveja falsa há muito tempo. Até aqui não há indício de metanol nessas garrafas de cerveja. Há sim um crime contra o consumidor e uma manipulação de um produto que vem da fábrica lacrado, isolado, e a partir do momento que eles abrem a tampa, trocam o rótulo, já tem essa interferência, já tem essa manipulação, já tem contato com o ar, já é um produto que o prazo de validade, por exemplo, já não vale conforme está ali nas regras. Mas o mais grave caso é, sem dúvida, a ingestão de bebida que está contaminada pelo metanol. E nós temos casos ainda investigados aqui na nossa região, um deles, Nath Luquezzi, pelo menos com uma boa notícia confirmada da cidade de Limeira. A Secretaria de Saúde de Limeira informou que o homem de 30 anos que estava internado na Santa Casa por intoxicação por metanol recebeu alta na tarde da última sexta-feira, dia 3 de outubro, após 2 semanas hospitalizado. Já o caso suspeito de um paciente de 21 anos que relatou ter consumido bebida alcoólica em excesso na noite de quinta-feira
dia 2 de outubro, segue em investigação. O segundo paciente permanece internado na enfermaria da Santa Casa com insuficiência renal, enquanto o Departamento de Vigilância em Saúde aguarda o resultado dos exames. Segundo o relato da esposa, a vigilância, o homem de 30 anos que adquiriu a bebida em São Paulo no dia 16 de setembro e no mesmo dia participou de um churrasco. No dia seguinte, dia 17, ele e a esposa passaram mal, procuraram imediatamente atendimento em uma unidade de pronto atendimento. A mulher apresentou uma melhora já no dia seguinte, dia 18, mas o quadro do homem se agravou, exigindo uma nova internação. Ele precisou ser entubado na UTI da Santa Casa e, depois de uma evolução clínica, recebeu alta da UTI no último dia 29 de setembro, sendo assim transferido para a enfermaria. Como eu comentei, nesta sexta-feira, dia 3, ele teve alta hospitalar. Jundiaí também confirmou o primeiro caso, aí sim, de ingestão de bebida alcoólica por metanol, um paciente que está internado ainda no São Vicente de Paulo, principal hospital da cidade de Jundiaí, e a atualização é de que ele continua por lá. Há todo um respeito quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Os hospitais, hoje em dia, raramente anunciam algo sem o consentimento da família. A família está muito assustada, muito receosa, o que é compreensível. O que se sabe até aqui é que eles já foram ouvidos, os familiares desse rapaz, que não souberam informar onde exatamente ele consumiu essa bebida alcoólica. O caso foi confirmado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, o CIATOX, e a ocorrência foi informada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação e à Vigilância Sanitária de Jundiaí. Há todo um trabalho conjunto de diferentes pastas para que todo mundo leve informação até a população, para que todo mundo concentre no governo estadual, no primeiro instante, e depois no Ministério da Saúde, as informações concretas, porque agora há um pânico no ar, há uma histeria coletiva, ressaca que vira caso suspeito, pessoa com coma alcoólico que dá entrada no hospital e já não se sabe qual protocolo se segue, se tem a ver com metanol ou é uma resposta do corpo à ingestão acima do limite dele para a bebida alcoólica. Então, ter um cuidado agora também é importante para não levar esse pânico para dentro dos hospitais. As equipes médicas têm que estar atentas ao protocolo, mas os pacientes não podem criar esse pânico e a gente também não pode achar que qualquer dor de cabeça que tome, que receba, que esteja por conta de bebida alcoólica também esteja ligado a metanol. Então é importante saber alguns pontos, como por exemplo os sintomas. Os sintomas de alerta costumam aparecer entre 10 e 12 horas após a ingestão, caso a bebida esteja batizada com metanol. Existem alguns casos em que 48 horas após o consumo é que o corpo começa a reagir. Se o diagnóstico correto e o atendimento adequado não forem feitos rapidamente, a mortalidade pode ser superior a 50%. Se o socorro for rápido, a mortalidade pode ser menor de 10%. É assim que o Ministério da Saúde está trabalhando também nesses protocolos dentro dos hospitais. Quais são os sintomas que a pessoa que consumiu bebida alcoólica e passou a ter esses sintomas deve ficar atento? Dor de cabeça intensa, alterações de consciência, náusea, dor abdominal, vômito, vertigem e sintomas visuais. A visão começou a ficar borrada, fotofobia, que é a pessoa começar a ficar mais irritada do que o normal por conta de luz, aquela exposição que causa uma sensibilidade que você costuma não ter. Escotoma, que é você ter um ponto cego ou uma mancha escura, que também você não tem, e até o caso mais grave, a perda súbita da visão. Se a ingestão for muito intensa e muito rápida, o indivíduo pode evoluir rapidamente para um coma. Se o paciente tiver um histórico de ingestão de bebidas ou de alguma fonte duvidosa de algum líquido, deve relatar para que o médico suspeite da intoxicação. Então, chegou com esses sintomas no hospital, já informa que bebida você consumiu, onde você consumiu
E que sintoma atípico, além de uma ressaca, você está tendo no corpo? Paralelo a isso, existe um outro canal de denúncia, caso você perceba que algum comércio está vendendo uma bebida alcoólica que não segue um padrão que às vezes é meio grotesco e gritante, às vezes é muito bem disfarçado. Um rótulo que, sei lá, o cara escreve Smirnoff com I, sabe, aquelas coisas bem absurdas. Ou mesmo por ter bebido e sentido que algo estranho estava ali. Nath Luquezzi, qual é o melhor e qual é o canal de comunicação e denúncia feito exclusivamente para esses casos de metanol? Como reação, o Procon de São Paulo criou um atalho em seu site para receber essas denúncias sobre bebidas com suspeita de adulteração após o aumento aí dos casos de intoxicação por metanol. Então, os consumidores que identificarem casos de bebidas suspeitas em mercados, bares, restaurantes e outros estabelecimentos, você pode formalizar essas queixas de forma bastante simples. Vou falar para vocês aqui o telefone. Só discar 151, simples assim, ou você pode fazer também a sua denúncia pelo próprio site oficial do Procon, que é procon.sp.gov.br, procon.sp.gov.br, ou pelo telefone 151. Às 10 horas e 50 minutos, agora 10h51, deixa eu contar para você que também está nas rodovias, nos dando carona, que tem uma informação importante agora, hein? A alça de acesso da marginal da rodovia Anhanguera para a Leroy, no Jardim Garcia, está interditada. Um caminhão de areia tombou e parte da carga caiu na pista. Mais importante de tudo, não há feridos. Mas há um reflexo neste momento, rodovia Anhanguera, acesso para a Leroy, no Jardim Garcia. Ali é bem próximo também à entrada para John Boy Dunlop, né? Então, é um local já sensível normalmente. Se você puder evitar neste momento a rodovia Anhanguera, nesse trecho, vai fazer um bom negócio. Ouvinte conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, mensagens de texto, mensagens de áudio pelo nosso WhatsApp 19 971021493. Bom dia a todos, DJ Ale. Interfredo, Oi? Gostaria de comentar com você sobre uma situação, sexta-feira passada, né? Eu passei 14 horas no Mário Gatti. Louco. Fomos lá 4 horas da tarde, saímos na madrugada do dia seguinte, né? Mas eu não consigo, nesse áudio, explicar tudo o que eu vi, o que eu observei e o que aconteceu. E tudo o que eu vi, observei e aconteceu é muito grave. Entendeu? É caótica a situação do atendimento ali, todo mundo já sabe, mas existem maneiras de reorganizar dentro, né? As meninas ali da sala de fluxo, às vezes ficam trocando documentos, porque vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, chega uma hora, perde uma ficha. E isso acontece recorrentemente, entendeu? Teria que ser digitalizado tudo isso daí. O cara, quando vai colher o sangue, imprime as etiquetas, coloca no tubinho, aí leva o exame, tudo digitalizado para trabalhar a sala de fluxo de outra maneira. Mas quando você tem um encaminhamento do posto de saúde para o Mário Gatti, chegando lá, a classificação já é amarela, porque já é urgência. Não dá mais para atender na unidade básica. Se você ler as classificações de risco, você vai ver que a verde daria para a unidade básica e a amarela já não. A unidade básica não consegue tratar, teria que ser tratado no hospital. Só que é um enfermeiro que delimita isso. Essa parte eu acho que dá errado. Poderia ser um aluno de 4º, 5º ano, ao invés de um enfermeiro. Um grande abraço a todos. DJ Ale, infelizmente eu não consigo comentar tudo o que eu vi. Adoraria, mas não consigo e alerto a população. Caso de pequena complexidade, posto de saúde ou UPA para desafogar o Mário Gatti. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tá aí o registro de quem utiliza, portanto, o serviço público de saúde e tem propriedade para falar porque sentiu na pele a dificuldade de ser atendido num hospital que é considerado uma referência e que tem profissionais capacitados, mas que está no limite, que está sobrecarregado. E enquanto o hospital regional não for uma realidade, não sair do papel,
Mário Gatti, HC da Unicamp, Hospital da PUC e o Ouro Verde vão continuar sendo não apenas insuficientes para atender a cidade de Campinas, mas a região toda que também utiliza esse serviço. Campinas recebe gente de boa parte do estado ao longo do dia para trabalhar, para estudar, para viver por aqui por um período. E são pessoas que, numa emergência, vão utilizar também os hospitais aqui da cidade. 10h55, a Fátima Andrade conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para você, Fátima, desejando bom dia a todos nós. Bom dia, Nath, também. Bom dia, Fátima. Sobre o Ecoponto Pacaembu Campinas, a Fátima queria fazer aqui um reconhecimento que acho que também é sempre justo. Falar sobre a educação das pessoas que lá trabalham, a limpeza e a organização do local. Que bom, Fátima, que você teve uma boa experiência e tem que valorizar mesmo pessoal que está no dia a dia ralando, porque às vezes a gente tem aquela impressão de servidor público, é a pessoa que está acomodada, é a pessoa que não tem cobrança. Não é bem assim. Tem muita gente capacitada no serviço público, é a grande maioria, na verdade, e quando você tem um bom atendimento, eu sei que tem gente que pensa, é obrigação da pessoa atender bem, mas a gente está num mundo hoje em dia em que dar bom dia para os outros já parece algo estranho. Às vezes, quando... Deve acontecer muito com você também, sim, Nath. Você vai a um restaurante, a uma padaria, o simples fato de você dar bom dia para o garçom, para o atendente, você percebe que a pessoa não está esperando aquilo. Fica surpresa, né? Significa que a maioria não faz. Uhum. Significa que boa parte da sociedade não consegue dar um sorriso para alguém na rua na hora de falar um bom dia. É um momento que a gente precisa repensar nossas prioridades, sem dúvida. Então, quando o atendimento é feito, eu acho que tem que enaltecer, sim, como faz a Fátima, nossa ouvinte de todas as manhãs. Tem mais mensagem de áudio? O Leandro Lopes compartilha com você. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia. Vou falar um pouquinho da ponte. Opa, tá feliz. Da ponte. Eu acho o seguinte, que o nosso time fez certinho. Certo? Fez o combinado, né? O professor Marcelo queria poder, como é que se diz, descansar o time, né? E isso aí a gente vai ver no domingo, né? O que vai acontecer. Mas é certo que domingo a gente vai ter que entregar até sangue. É sábado. Mas que perder pro rival, a gente não vai. Entregamos sangue lá, mas perder não vamos perder, não. Sábado tem Ponte Preta e Guarani, o DEB 212, a partir das 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta já subiu com 10 pontos, mas ainda não está matematicamente classificada para a final da Série C. O Guarani, que empatou com o Náutico em casa, viu o Brusque vencer a Ponte Preta e agora tem 3 times disputando a última vaga: Guarani, Brusque e Náutico. Se o Guarani vencer a Ponte Preta, mais do que ganhar o DEB na casa do rival, mais do que garantir o acesso, o Guarani tira a vaga da final da Ponte. Então o Guarani vencendo, ele sobe e disputa a final da Série C. Em caso de empate, aí tem que ficar de olho na outra partida entre Náutico e Brusque no Estádio dos Aflitos. E tudo isso você vai ter na emoção do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Band vai transmitir a partida com a narração de Carlos Batista e a Rádio Bandeirantes também. Rádio Bandeirantes, você já sabe que desde manhã já pode deixar no FM 85.7, porque é DEB o dia todo. E vai ser assim a semana inteira também. É possível que os dois subam? Sim. Agora, que vai ter emoção até o final, isso a gente vai viver juntos, essa emoção na tela da Band e no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. 10h59. Deixa eu trazer aqui uma última mensagem. Devo fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente traz mais participação do ouvinte e uma notícia exclusiva publicada agora pelo portal band.com.br do nosso colega Túlio Amâncio, jornalista que cobre Brasília. A informação é a seguinte:
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversa na manhã de hoje por videochamada com o presidente Donald Trump. A gente vai entender os bastidores disso em Brasília, saber se essa chamada já acontece, já aconteceu, se tem horário previsto. O teor a gente já imagina, mas as respostas é que são as mais aguardadas. E, claro, a gente vai trazer também o noticiário aqui da Política Nacional com a sessão da Câmara Municipal de hoje. Vamos saber quais são os projetos pautados pelos parlamentares nesta segunda-feira. Um rápido intervalo e, em instantes, esses e outros assuntos na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato. Respeito por você. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 4 minutos, 11h04 de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco mais uma rodada da participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp 19971021493. Estamos no mês de outubro, um mês lembrado pelo Dia do Professor, que é no dia 15 de outubro. Lembrado pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado que esse ano, o ano para ter feriado em data ruim vai ser num domingo. Mais um, como foi 7 de setembro também. Feriado de domingo é tão interessante quanto um arremesso lateral. Tem aquela função zero praticamente. Não é o último, não. Dia 2 de novembro, dia de finados, também cai num domingo. 15 de novembro cai num sábado. Ei, que beleza. Agora, sendo domingo ou não, dia 12 de outubro também é Dia das Crianças. O comércio adora essa data, papais e mamães nem tanto. Mas uma coisa todos concordam. Se for dar um presente, uma lembrancinha, é importante saber pesquisar preços. E o Procon já lançou uma pesquisa que pode auxiliar nessa busca para ir ao local certo ou pelo menos evitar pegadinhas com preços médios dos brinquedos mais procurados, Nath Luquezzi. O Procon Campinas realizou uma pesquisa de preços de brinquedos em lojas virtuais para orientar mesmo os consumidores. O objetivo é incentivar o consumidor a pesquisar preços e oferecer referência por meio dos preços médios obtidos. Então, esse levantamento das informações ocorreu entre os dias 17 e 22 de setembro em 5 empresas do comércio eletrônico. Na pesquisa online foram coletados os preços de 47 produtos, considerando o menor e o maior valor encontrado ali, sem adição de frete e outras despesas do site. Foram mantidos os produtos com no mínimo 3 amostras coletadas. As variações de preços constatadas referem-se então aos dias em que esse levantamento foi realizado. Os preços atuais, claro, podem ser diferentes, uma vez que estão sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive por ocasião de descontos oferecidos, ofertas, promoções. Segundo o Procon, o consumidor deve verificar se o brinquedo possui o selo do Inmetro, que garante que o produto passou por testes de segurança e é adequado para o uso infantil. Brinquedos sem essa certificação podem oferecer riscos à saúde e à integridade física das crianças. Outro ponto fundamental é observar a faixa etária indicada ali na embalagem. Produtos destinados a idades diferentes podem conter peças pequenas, pontas cortantes ou materiais que sejam inadequados para determinadas faixas etárias, aumentando ainda mais o risco de acidentes. Essa pesquisa pode ser consultada na íntegra acessando o link do proconcampinas.sp.gov.br e aí a pesquisa está lá dentro, procon.campinas.sp.gov.br. Existem ainda outras orientações para os consumidores. Recomenda que os consumidores comparem em diferentes lojas físicas virtuais, evitando compras por impulso e desconfiando de valores muito abaixo do mercado, que podem indicar produtos falsificados. Já nas compras online, é importante verificar a reputação da loja, conferir o prazo de entrega e guardar os comprovantes de pagamento e notas fiscais. Além disso, é essencial que todas as informações estejam claras no rótulo, incluindo o nome do fabricante, número do lote e instruções de uso. A pesquisa inclui, eu estou com ela beta aqui, também preços online, marcas fazendo comparações. Deixa eu ver aqui. Walter Sena, quais são os brinquedos mais procurados hoje pela garotada? Para ver se mudou muito. Bom dia para você, primeiramente. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. Sena, como pai, qual é o limite de idade para dar presente para o Dia das Crianças? Difícil saber, viu? Tem algumas que demoram mais para amadurecer. 24, talvez? Outras crianças já querem. Hoje em dia, acho que tá difícil isso aí. Eu tô esperando ansiosamente essa lista sua aí, porque eu acho que a molecada hoje quer o celular só. E videogame. Nath Luquezzi ganhou presente até quantos anos? Até uns 15, viu? Até uns 15, 16. Ela tem cara de ganhar até hoje. O negócio é que se eu não tenho uma criança, a criança sou eu ainda, não é verdade? Eu nasci no dia 15 de outubro, então era um presente só para as duas datas, 12 e 15. Ganhava o Natal antecipado. Mas olha, a lista não mudou muito não do que acho que nosso ouvinte também cresceu recebendo como alguns dos presentes. A Barbie ainda é a grande campeã de vendas. Surpresa! Tem um levantamento aqui, é um relatório feito com base nas vendas em 2024 para 2025. Então, dos Dia das Crianças de lá para cá,
nas principais redes varejistas pela internet. São 11 os campeões de venda. Vamos lá, vamos escalar o time do Dia das Crianças. Barbie, Hot Wheels, que são aqueles carros que tem tudo que você possa imaginar. Meu sonho era ter um desse. Produtos licenciados da Marvel, principalmente os bonecos do Hulk e do Homem-Aranha. Do Hulk? Ah, o Hulk é um fenômeno. Do Atlético Mineiro foi pro banco de reservas, mas joga muita bola. Lego, que é caro pra uma desgraça. Nossa, eu nunca gostei de Lego, acho aquilo sem graça pra Dedéu. Principalmente o Lego Minecraft, é um grande sucesso. Uno, que é um jogo muito divertido pra família toda. Muito legal. Jogo de cartas. Bonecos Pokémon, olha aí. Olha, Pokémon. Da minha geração em diante, Pokémon nunca saiu de linha. Baby Alive. Que explica pra gente o que é uma Baby Alive. Essa boneca, ela fala, ela anda, ela respira, ela faz tudo. Ela vai no banheiro. É o Reborn? De antigamente. Podia trabalhar também no lugar da gente, contratar uma boneca dessa. Ela é bem famosa. Massinha de modelar, olha aí. Tá entre os presentes mais vendidos. Legal. Olha que brinquedo. Isso é baratinho, isso é bom. Isso é facilita. Bicicleta infantil dos 2 aos 8 anos, também é um fenômeno, tá entre os mais vendidos. Piscina inflável, futebol flutuante. Isso aqui tá apresentado como uma novidade. O que será isso? Os brinquedos mais vendidos, futebol flutuante, tem ganhado adeptos nos últimos tempos. Um brinquedo que simula a movimentação de uma bola e flutua alguns centímetros acima do chão. Nossa, isso é bruxaria, não é brinquedo? Tecnologia de um air hockey. Não consegui entender. Existe um negócio chamado gravidade que não permite que a bola flutue. Depois eu vou estudar esse negócio. Não é feitiçaria, é tecnologia. E por fim, jogos estratégicos de cartas e colecionadores, jogos de tabuleiro, brinquedos educativos e Labubu. Labubu. Traduz pra gente. Tem que traduzir isso aí. Labubu é um bichinho feio que dói, que ele é um negócio de pendurar na bolsa. Como chama aquilo? Um penduricalhozinho. É um penduricalho, é um chaveiro, isso. Mas é muito feio e muito caro, muito e vende caro. Que nem água. Vende, mas não só as crianças gostam, os adultos também. Eu fiquei feliz com esse negócio aí, viu, Heitor? Porque eu achava que a molecada não tava mais brincando com essas coisas, não. O analógico ainda sobrevive, né, Cena? Então eu achei legal. A boneca Barbie, eu não imaginava que a criançada gostava. Esse Hot Wheels também. Ah, sim. Hot Wheels. Hot Wheels, é uma coisa do meu tempo ainda. Nossa. A Barbie também, né? Acho que a Barbie já tem 50 anos. Acho que a Barbie tem mais. Agora, essas são a lista dos brinquedos, mas tem muita criança que quero tablet, quero iPhone em casa. A Barbie foi criada em 1959. 66 anos. 9 de março de 59 foi o lançamento da primeira Barbie pela Mattel. Barbie que também ganhou os cinemas com o filme de Margot Robbie eternizando a boneca, personagem que fez tanta vida de criança nos últimos anos. Teve Barbie, Nath Luquez? Tive, mas eu não gostava de brincar de Barbie, não. Eu era meio hiperativa. Não conseguia brincar. Sentar pra brincar é um pouco difícil. Enterrava a boneca viva. 11 horas 12 minutos. Mandando um abraço aqui ao nosso ouvinte, o Adriano Vermelho, que escreve pra gente o seguinte: não é auspicioso e muito menos prazeroso reconhecer que muitas vezes, até demais, nosso país deixa a desejar administrativamente. Hoje, mais cedo, na discussão sobre a COP30 aqui na Rádio Bandeirantes, e a falta de hospedagem para seus participantes, a maioria estrangeiros, COP30 que vai ser em Belém do Pará, isso mostra, segundo o Adriano, como dizia o pai dele, o saco de gatos que pode se transformar em evento que era sim para ser seríssimo. Algumas considerações. Uma vergonha a incompetência organizacional por conta de interesses políticos. Sendo, lembremos que esse é um evento pró-preservação e conservação do meio ambiente. Ao invés de superdelegações, que tal reduzir para um representante e um assessor? E para terminar, imaginem o quanto o governo, nós, pagaremos por essa incompetência técnica e escolha meramente política. Não tem jeito, amigos, de um jeito ou de outro, mas essa conta será nossa. COP30 está chegando, estamos a menos de um mês da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que começa no dia 10 de novembro, um pouquinho mais de um mês, portanto. 10 de novembro e segue até o dia 21 de novembro.
em Belém do Pará. A intenção do governo é fazer no coração da floresta amazônica, porque além de ser o nosso maior patrimônio, qualquer patrimônio maior nosso que a gente tem, sem dúvida, é a Amazônia. Mas acima disso, também porque sabemos que há um interesse em movimentar a região norte. Politicamente é importante para o governo federal ter a sua base também num estado que tem lideranças políticas há muitos e muitos anos. Aí tem que concordar com várias das questões levantadas sobre a COP30 em Belém, Walter Sena, porque há uma grande decepção desenhada sobre uma cidade não preparada para um evento tão grande. O presidente Lula está mostrando um otimismo enorme, mas técnicos já estão dizendo que, olha, não vai ser tão simples assim. A COP30 já registra 55 mil inscritos. E eu sempre fico com a dúvida, por que não faz no Rio de Janeiro? Cidade que já tem todo um apelo turístico, a cidade que já recebeu agora a conferência também internacional, cidade acostumada a lidar com grandes eventos. São Paulo é o melhor lugar para discutir poluição do Brasil. Então a COP30 em São Paulo também faria todo sentido. Mas quer dar uma impressionada no gringo? Faz no Rio de Janeiro, Sena. Pra que levar pra Belém do Pará? Ou no Rio ou uma outra cidade com estrutura turística já, né? Tem várias capitais brasileiras que têm já uma estrutura forte, uma hotelaria pujante, porque ali não tá cabendo e o pessoal tá achando caro. Quando a delegação da Suíça falou, não vou mexer com isso aí não, que tá muito caro. Você fala, algum negócio errado tem. Então, existe um pouco de teimosia, né? Aqueles discursos, Heitor, não cabem mais hoje em dia. Não, porque uma vez o Lula fez um discurso no Palanque falando que o gringo que tem que vir aqui tem que tomar uma picada de formiga para ele entender como é que funciona o negócio. Aquela formiga que eu esqueci o nome. Saúva? Não, era outro nome lá que ele falou, que acho que é da regional lá. Então, quer dizer, cara, esse tipo de discurso não funciona num evento tão importante quanto esse. Né? Então, eu acho que o risco de dar errado é muito grande, o risco de ser um fiasco é muito grande, o risco de algumas delegações sair daqui falando mal do Brasil é grande, então não precisava. Eu acho que agora não tem mais jeito de mudar, tem que tentar fazer da melhor maneira possível, porque eu fico realmente com vergonha. Eu não torço para dar errado, não, mas eu fico com vergonha se der errado. Então é uma coisa que não sei se dá tempo de fazer alguma coisa, de resolver ainda, né? Porque o Brasilzão velho é duro, viu? Acho que tem gente lá de pousada, de hotel familiar, de coisa simples, que poderia aproveitar para fazer ganhar uma grana, melhorar, investir em alguma coisa e aproveitou para levantar o preço lá em cima e aí só dá crítica e reclamação. É duro, e também o mundo inteiro não dá para nessa hora de falar de meio ambiente ficar só com discurso. Isso não é um problema só do Brasil, não. A gente vê em qualquer evento internacional, na ONU, seja onde for, a pessoa fica falando do protocolo, de emissão de gases e nenhum país mexe muito, né, para resolver efetivamente o problema. Então é um setor que vive mais de discurso do que de prática, isso me incomoda um pouco. O Rio de Janeiro foi a sede no passado, novembro do ano passado, da cúpula do G20. A cidade já está preparada, a cidade recebe o Carnaval da Sapucaí todo ano, vem gringo do planeta inteiro, é turismo o tempo inteiro, já existe uma rede hoteleira, já existe toda uma preparação, já existe o cenário para impressionar o gringo, olha que lindo, sobe no Cristo Redentor, se não tiver nuvem você vai ver uma das cenas mais lindas do mundo. Agora, sei lá, Belém do Pará também tem uma desculpa apresentada ali de que isso pode incentivar o turismo para a região norte. Belém do Pará não conheço, mas todo mundo que já foi diz que é lindo, diz que o estado do Pará é maravilhoso. Mas às vezes você tenta incentivar alguma coisa e se não der certo você acaba matando tudo aquilo. Queima, né? Você queima uma praça que pode de fato ser um turismo internacional. E o Brasil não sabe nem o que vai fazer com o ministro do turismo. Porque nós estamos vivendo esse impasse também em outubro de 2025, vendo o governo federal ter partidos que são do Centrão pedindo desligamento, já planejando a eleição do ano que vem, mas ministro que está no cargo
tá querendo sair. Não quer largar o osso, não. Mas quem vai querer? Nath Luquezzi, qual a última informação a respeito desse embate entre o ministro do Turismo Celso Sabino e o partido dele, União Brasil? Inclusive, a direção nacional do União Brasil abriu, na última terça-feira, dia 30 de setembro, um processo disciplinar que pode levar à expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da sigla. O procedimento acusa Sabino de desrespeitar orientações partidárias e não cumprir o último da legenda para a entrega de cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em rota de colisão com o Planalto, a cúpula do União Brasil decidiu que os filiados ao partido teriam de deixar cargos na gestão Lula até o dia 19 de setembro. O partido afirmou que o descumprimento será considerado infidelidade partidária e que, segundo regras internas, pode ser punida com expulsão. Celso Sabino, inclusive, ignorou o prazo e continuou à frente do Ministério do Turismo, tentando, sem sucesso, articular uma saída para se manter nesse cargo. Na última semana, o ministro chegou a anunciar que havia pedido demissão, indicando que atenderia à determinação partidária. Sabino sinalizou, no entanto, que permaneceria por mais alguns dias para acompanhar Lula em agendas relacionadas à COP em Belém do Pará. Mesmo depois de cumprir as agendas com Lula no Pará, Celso Sabino continuará à frente do ministério. Vai sair do partido, inevitavelmente, ele quer ficar no governo, o governo quer que ele fique, e União Brasil vai se lançar, muito provavelmente, como um centrão que no próximo ano vai decidir para que lado vai correr. Nada de novo no front. Eu confesso, Sena, que eu fico mais tranquilo vendo movimentação de partido político. Olha que ponto chegamos. Eu fico mais tranquilo de ver movimentação de partido político. Esse aqui sai do governo, esse aqui articula para ser candidato a presidente, esse daqui vai ser incentivado a ser candidato a governador. Porque dá um ar de nossa democracia tá respirando, nosso processo eleitoral vai acontecer. Porque nós vivemos momentos ainda tensos. Então, se os partidos estão se articulando pensando na eleição do ano que vem, ok, pelo menos estamos no jogo democrático, que precisa ter várias regras repensadas, que precisa ter um fundo eleitoral proporcional ao que realmente deve se gastar, que nós devemos ter políticos que sejam mais transparentes, mas que nós não podemos abrir mão do processo democrático jamais. Com certeza. Não, e esse negócio é engraçado, porque o político, todos eles, né, procuram ficar com um pé em cada canoa até o último momento. Aí quando uma afunda, ele pula para outra. Uma situação como essa é muito simples, né? Se o partido já fechou questão, fez uma reunião lá da Executiva Nacional e falou, olha, a partir de agora não fazemos mais parte do governo. Então estamos pedindo para todos os filiados deixarem o governo. Se a pessoa continua, é claro que não vai dar certo. Mas sabe o que acontece? A pessoa não vem e fala assim, olha, a pessoa não assume. Fala assim, olha, eu prefiro o governo, eu apoio o governo, eu confio no governo, o projeto do governo me representa e eu vou continuar no governo, então estou pedindo minha desfiliação. Sei lá, qualquer coisa assim. Mas não, a pessoa fica ali, né, no partido e no governo ao mesmo tempo, até chegar uma hora ter um processo de expulsão. Uma coisa ridícula, porque realmente a política brasileira ainda tem esse problema de não assumir as coisas claramente, né? 11h23. Mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, Sena. Bom dia. Todo mundo sabe que a COP30 não passa de um evento arrecadatório. É um evento onde acordos serão firmados e nada vai ser cumprido. Sempre foi assim. Passou o evento, ninguém nada, ninguém... É assim, é só para ganhar dinheiro. E o grande extorquido da história seria os Estados Unidos, mas eles informaram que não vem e nem vão mandar representantes. Ou seja, dinheiro nenhum vai ser arrecadado. A rede hoteleira, sabendo disso, o que fez? Se adiantou e começou a tentar também tirar a sua parte do negócio. Aumentou 30 vezes o valor das diárias. Resultado, de todas as nações que iam vir até agora, até onde eu fiquei sabendo, só 24 nações haviam confirmado e com delegações reduzidas. Ou seja, daqui a pouco também vão surgir aí denúncias de que a verba para dar suporte às construções foi desviada também, que a gente sabe bem quem é o governador do Pará e quem é o pai dele, né? Até pouco tempo atrás ele era considerado o maior ladrão do norte do país. Há pouco tempo aí livraram a cara dele, do Sarney e do Renan Calheiros, que também é outro que está sempre envolvido em escândalos. Então é assim, é um evento que todo mundo sabe que nasceu natimorto já.
Não vai dar em nada isso aí. É só dinheiro que foi gasto. Você vê que as obras estão todas atrasadas. Esses dias apareceu um vídeo aí de aqueles patinetes que a gente vê nas ruas de Campinas aqui. Tinha nego vendendo em ferro velho. Então é chover no molhado falar nisso, né? Um grande abraço a todos. Quando ele falou Nath morto, me deu um susto. O coração travou até, olha, tá tudo bem aqui com ela. Tô viva, Mas é triste, o ouvinte está coberto de razão na análise dele, na minha opinião, né? Mas é muito triste isso, porque perde-se uma oportunidade, né? O Brasil recebe uma conferência tão importante, num momento tão importante, e fica essa desconfiança, esse problema é desanimador, né? É desanimador aí fala, não, mas o legado, mas que legado, gente? Teve a Copa lá, que o legado foi um desastre, né? Teve aquelas... Tem estádio que era óbvio que não precisava ser construído. Arena da Amazônia, Arena Pernambuco. E se gastou muito, se fez muita propaganda que ia ter o trem-bala, o trem de alta velocidade. Era tudo conversa. Não, vai ter o VLT, não sei onde. Então o Brasil não é para amadores, não. E ainda tomamos 7 da Alemanha para completar. Isso aí nem me lembra. Quando ele cita o governador do estado do Pará é Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho, família Barbalho. Parece que tem um pequeno poder, uma certa influência lá em Belém do Pará. E no estado como um todo. 11h25. Me diga uma coisa, levar um dia inteiro para emitir uma nota é a realidade da sua empresa? É assim que você também precisa trabalhar? É raro, mas também acontecia sempre. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. A Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas e feito com base em planilhas que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Isso ficou no passado depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema e hoje a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção toda organizada. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria, assim como ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas você pode ter o WK Radar pela Inovar ASC. Eles vão tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes chegando ao final, mas não sem antes sabermos quais serão as atrações do Band Mulher, 1h30 da tarde, com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes e com quais assuntos abrindo a semana. Natália! Peraí, que não estamos ouvindo ainda a Nath Luquezzi, agora sim. Natália, né? Foi só chamar de Natália que achou que era bronca. Você que é MEI, como é que a reforma tributária vai impactar aí, mediante todas essas mudanças? Hoje a gente vai trazer um resumão com uma especialista e vamos abrir com comida boa a nossa semana. Risoto. Vocês gostam de risoto? Adoro risoto. Bom, né? Você gosta de arroz, Nath Luquezzi? Não gosto de arroz. Mas o pessoal gosta, então a gente vai trazer uma receita deliciosa hoje de risoto e os babados do mundo dos famosos. Inclusive, acabou de sair um babado. Vini Júnior e Virgínia. Eu acho que estão assumidos, viu? Teve vídeo e eu vou passar pra vocês às 1h30 da tarde. Walter Senna tem Virgínia no Band Cidade também? Não temos Virgínia e nem risoto. Mas tem o principal telejornal do interior paulista às 6:50 da noite com um resumo do que de mais importante acontece no dia. Então, até lá. Até lá, coladinho no Brasil. Gente, obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Obrigado a todos. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e central técnica com o Edson Freitas e com a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você